não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E todo mundo sabe que o passo inaugural da filosofia moderna é o momento em que Descartes estabelece a certeza que o eu tem de si mesmo como o fundamento de todo conhecimento. Também eu já expliquei, e está no meu livro Visões de Descartes, que no curso da exposição dessa ideia, Descartes confunde o eu concreto, biográfico, pessoal, com o conceito genérico do eu, e atribui a um as propriedades do outro e vice-versa. Esta confusão, que não foi percebida inicialmente, ela se aprofundou ao longo do tempo, provocando consequências que de fato se estendem até hoje. Uma delas foi o seguinte: se o eu é o fundamento de tudo, e se ele tem a certeza imediata de si mesmo, então, vamos dizer, ele é a premissa fundante de todo conhecimento, e deve ser possível a esse eu extrair, por assim dizer, de si mesmo o sistema inteiro dos conhecimentos fundamentais, sem precisar recorrer à experiência externa. Então esse foi o projeto do chamado racionalismo, com Spinoza, Leibniz, e que depois de um breve intervalo com Kant retorna com Fichte e Hegel. Então esta ideia, vamos dizer, do sistema filosófico. Durante 2 séculos essa ideia impera sobre todo o pensamento ocidental. A filosofia tem de ser um sistema. Esse sistema tem que ser integralmente coerente e ele tem que expressar, vamos dizer, os determinantes fundamentais de toda a realidade possível, sem precisar recorrer à experiência. É claro que, ao mesmo tempo que se desenvolvia essa corrente, se desenvolvia também uma corrente empirista que dizia exatamente o contrário, que todo conhecimento começa com a experiência pelos sentidos e que só a experiência dos sentidos é o juiz final de todos os conhecimentos, de tudo aquilo que tem a pretensão a ser conhecimento. Então, nós temos essa linhagem racionalista e a linhagem empirista mais ou menos em competição. O empirismo viria a triunfar no século XIX, quer dizer, são 3 séculos depois, mas durante um bom tempo o racionalismo é que impera, que domina todo o panorama. Spinoza chegava a dizer mesmo que o conhecimento por experiência não tem validade alguma, já que ele é de natureza puramente probabilística e jamais nos dá a certeza de qualquer coisa. Observação que em si mesma, né, é verdadeira. Se o conhecimento por experiência procede pelo que se chama de indução, quer dizer que de vários casos particulares você extrai uma regra geral, essa regra geral só tem valor probabilístico, né? Pelo fato de que todos os gatos que você viu até hoje miam em vez de latir ou mugir, bom, você conclui que provavelmente os demais gatos vão também miar e não mugir ou latir. Em geral, essa conclusão funciona, mas ela nunca te dá a certeza absoluta. Ou seja, nunca se pode acreditar piamente que o futuro será idêntico ao passado. Tá certo? E, portanto, todo conhecimento por experiência estará limitado, vamos dizer, ao círculo que ele mesmo definiu como o seu âmbito de investigação. E Spinoza então achava que esse conhecimento em si não tinha valor nenhum, ele tem um valor muito secundário, derivado, meramente acidental, por assim dizer, e que o essencial
poderia ser obtido por uma dedução, por uma construção puramente dedutiva, a partir de algumas premissas dadas como evidentes. Então você tinha um sistema geométrico, como que uma série de teoremas que demonstravam, então, segundo Spinoza, a estrutura fundamental da realidade, por mera análise de conceitos. Leibniz faz mais ou menos a mesma coisa. É claro que o sistema de Leibniz é muito mais rico, muito mais flexível que o de Spinoza, e é evidente que Leibniz, que era pessoalmente um cientista muito dedicado, jamais desprezou o conhecimento por experiência. Ou seja, embora sendo um racionalista, em teoria ele não era tão racionalista assim na prática. E depois de algum tempo, este tipo de filosofia entra numa crise, sobretudo por causa do exame que foi feito por David Hume. David Hume coloca toda a tradição filosófica sob um exame crítico muito feroz, na verdade, onde, exigindo coerência lógica até o fim, ele chega à conclusão de que, por exemplo, o princípio de causa e efeito, que seria essencial em todas as ciências, tanto no sistema racionalista quanto no sistema empirista, não faz sentido nenhum, porque nós nunca vemos uma causa. Causa não é um dado de experiência. Causa é uma conexão mental que nós fazemos entre duas coisas. Ele dá o exemplo da bola de bilhar que bate na outra, diz, olha, eu vejo uma bola de bilhar rolando, depois vejo outra, eu não vi causa nenhuma. Essa análise dele não é das melhores. Eu já demonstrei que isso aí tá falso, porque na verdade você não vê dois movimentos, você vê um só movimento contínuo, o movimento da segunda bola prosseguindo o da segunda, e depois mentalmente você divide em dois movimentos. Quer dizer, não é que você sintetiza dois através de uma ideia de causa, ao contrário. Quer dizer, você vê um movimento único e você mentalmente o analisa. Tá certo? Essa análise que ele faz não é das melhores, mas tem algumas que são terríveis. Ele diz, por exemplo, eu examinando o meu próprio conhecimento das coisas, eu vejo que eu tenho sensações e tenho ideias. Tá certo? Que me aparecem sensações, me aparecem ideias. Mas eu não vejo nenhuma consciência atrás disso aí. Ou seja, a minha própria consciência não é objeto de experiência, é uma suposição que eu estou fazendo. Tá certo? E se não há consciência, também provavelmente não há nenhum eu atrás. Isso não quer dizer que David Hume não acreditava que houvesse consciência e eu. Ele acreditava sim. Só que ele achava que isso não podia ser provado racionalmente. Esses aí são dados de uma experiência milenar que nós aceitamos por uma espécie de confiabilidade no testemunho dos antepassados e não porque nós tenhamos disso uma prova científica. Então, David Hume não era, na verdade, ele não era cético, coisa nenhuma. Ele era cético com relação aos procedimentos racionais de conhecimento, mas ele aceitava a existência do mundo exterior, a existência do eu, etc, etc. Tudo na base, vamos dizer, da confiança e do senso comum. Mas é claro que esses exames feitos por David Hume, eles derrubavam completamente qualquer pretensão de construção de um sistema universalmente válido. Tá certo? Então, embora Hume não fosse um cético, o efeito que a obra dele teve foi de espalhar o ceticismo por tudo quanto é lado, e inspirou num sujeito chamado Kant o seguinte problema. Ele diz, olha, David Hume prova que o conhecimento é impossível, mas a existência da física de Newton prova que o conhecimento é possível. Então os dois têm razão e nós temos aqui um problema, porque nós temos a verdade contraditória, e para resolver isso ele criou todo o sistema das chamadas críticas, a crítica à razão pura, a crítica à razão parática, a crítica do juízo, etc. O que ele mesmo chamou de filosofia crítica, por oposição ao que seria a filosofia dogmática. O que é a filosofia dogmática? É a filosofia afirmativa que pretende, vamos dizer, expor a realidade do mundo em teses. E a filosofia crítica, ao contrário, em vez dela sair afirmando coisas sobre o mundo, ela se voltava sobre si mesma e examinava criticamente o processo do conhecimento humano. Então ele diz, olha, você atacar diretamente os problemas da realidade sem você ter examinado criticamente
o processo do conhecimento humano é uma ingenuidade. E, por meio deste exame, ele chegava à seguinte conclusão: tudo o que nós conhecemos, absolutamente tudo, depende de duas coisas: a estrutura da nossa percepção e a estrutura da nossa razão. Então, a estrutura da nossa percepção, quer dizer, os sentidos, eles têm a sua forma própria e eles são limitados. E a estrutura da nossa razão também são limitadas, só temos isto. Portanto, tudo o que nós conhecemos é um reflexo da nossa estrutura cognitiva, da estrutura do nosso aparato cognitivo. E nós não somos capazes nem de imaginar alguma coisa que esteja fora disso. Não é isso? Então, por exemplo, tudo o que nós percebemos está limitado a um espaço e a um tempo. O que não quer dizer que só existam coisas no espaço e no tempo, mas o que estiver para lá do espaço e do tempo, nunca vamos saber nada a respeito. Não é isso? E mesmo aquilo que está no espaço e no tempo, nós só conhecemos através desse filtro que é, por assim dizer, a nossa própria mente. Isso quer dizer o seguinte: com relação àquilo que é externo a nós, nunca temos certeza nenhuma. Todas as certezas que nós temos advêm do fato de que eu percebo as coisas de um jeito, o Zé Mané percebe de outro, a Mariazinha percebe de outro jeito, e entre todos esses modos de perceber existe uma coincidência, existe uma confluência. Então essa confluência cria o quê? A confiabilidade da comunidade humana. Ou seja, se nós estamos errados com relação ao mundo exterior, nós estamos todos errados juntos, e o fato é que jamais saberemos se estamos errados. Então, ele restaura, por assim dizer, a confiabilidade do conhecimento por baixo, por assim dizer. Né? Então, existe, na verdade, o conceito de comunidade humana é o conceito central da filosofia de Kant. A comunidade humana é praticamente só o que existe. Todos os seres humanos têm a mesma razão, têm a mesma estrutura de percepção, e todos nós vemos as coisas mais ou menos do mesmo jeito. Portanto, há um acordo universal. Tá certo? Agora, quanto às coisas em si mesmas, isso é, as coisas consideradas independentemente do conhecimento que temos delas, e, portanto, independentemente do nosso aparato cognitivo, nós nada sabemos. Né? Porém, existem coisas que nós não podemos saber, mas que nós temos a obrigação de crer, porque se não acreditarmos nelas, nós vamos baixar para um nível infra-humano. E uma dessas é para você ter que acreditar em Deus, você tem que acreditar no bem, você tem que acreditar na vida eterna, etc, 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 etc. Isso ele chamava imperativo categórico, quer dizer, é uma coisa que você não sabe, mas que você tem de crer, porque isso está na base da sua própria constituição humana. Então você vê que é como se ele apagasse o mundo e em seguida o restaurasse como um reflexo da comunidade humana, do pensamento comum, né, da sociedade humana. Bom, é claro que isso criou problemas terríveis. Quer dizer, por um lado, tudo virou subjetivo. Mas esse subjetivo passa a ter uma validade objetiva porque é universal. Então é como se dissesse da seguinte maneira: nós não conhecemos a verdade, mas conhecemos a universalidade. E a universalidade quer dizer que todos nós pensamos igual sobre esse ponto. Então, é evidente, começa a surgir aí a ideia de reconstruir o universo cognitivo a partir dessas descobertas ou invenções do Kant. Eu acho que ele não descobriu nada, para mim tudo isso é invencionice. Mas acharam que ele descobriu e que, portanto, era preciso reconstruir, né, a ideia do conhecimento objetivo verdadeiro a partir destas verificações do Kant. Uma das primeiras tentativas é a do Johann Gottlieb Fichte, que diz o seguinte: segundo toda a tradição que vem de Descartes a Kant, a única certeza é o eu. Então, por que vamos continuar considerando esse eu uma coisa subjetiva? Na verdade, ele é a realidade. Tá certo? E tudo o que existe são diferentes aspectos assumidos pelos estados do eu. Então, longe desse eu ser uma prisão subjetiva, ele é o fundamento não só do conhecimento, como dizia Descartes, mas é o fundamento da própria realidade. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal.
Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa aqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.